Pegue por gentileza a palavra do Senhor. E eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia comigo, para que nós possamos meditar na palavra de Deus hoje, em Efésios, no capítulo de número 1. Você que está sem a Bíblia, nós vamos providenciar um exemplar do Evangelho, da palavra de Deus, para que você possa acompanhar a leitura. É sempre de suma importância que nós possamos estar com a palavra de Deus em mãos, estar com o Evangelho em mãos, para que nós possamos ler, aprender e praticar. Inclusive você que está nos acompanhando agora ao vivo, ou ainda que você esteja assistindo, quem sabe, em outro horário, providencie também uma palavra, um exemplar da Bíblia, para que você possa acompanhar a leitura da palavra de Deus que nós faremos agora. Quem achou, diga amém. Efésios, capítulo de número 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 13. Amém, igreja? Está escrito assim: E quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém, igreja? O qual fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o penhor da nossa herança. O próprio Deus nos selou com o Espírito Santo, e este selo, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança. Finalizando hoje esta série de 7 mensagens a respeito do Espírito Santo de Deus, 7 símbolos, 7 manifestações distintas do Espírito Santo. Hoje nós falaremos do penhor. O que representa, o que significa o penhor? Quantos creem que esta palavra é de Deus? Digam glória a Deus. Quantos acreditam que através desta palavra, o Espírito Santo, penhor da nossa herança, irá falar poderosamente conosco? Quantos creem, digam amém. Eu vou ler agora apenas o versículo 14. Você que está comigo nesta noite, na Paz e Vida, sede estadual, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, repete após mim, em bom tom e alta voz. Vamos lá. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Oh glória! Desocupe as suas mãos e vamos aplaudir bem forte, bem alto o Senhor e a sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, venha falar conosco agora, através da pregação da tua palavra. E nós não estamos aqui para ouvir homem, todos nós queremos ouvir a tua voz. Então desde já que o homem diminua, que o Senhor cresça. Unge os meus lábios, fala através de mim, remove todos os impedimentos, quebra os bloqueios, remove todos os obstáculos e envia a tua palavra com poder e autoridade e nos faça entender, ó penhor da nossa herança, ó Espírito Santo de Deus, e que esta palavra vá e produza o resultado
para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Amém, igreja. Por favor, podeis tomar o vosso assento. Por favor, podeis se assentar. É muito simples de você entender o Espírito Santo de Deus como penhor, ou simbolizado como penhor, quando você tem uma simples ideia do que é penhorar algo. Quando você penhora algo, você dá uma garantia de que aquilo que no qual você está penhorando, você irá posteriormente resgatá-lo. No mundo aí afora, as pessoas costumam penhorar muitas coisas. Por exemplo, a pessoa ela está precisando de dinheiro e para que ela consiga obter aquele valor em dinheiro, ela busca algo de valor, a saber na sua casa, a saber na sua empresa, enfim, e ela penhora aquele objeto, ela penhora aquela joia, por exemplo, ela penhora aquele objeto importante que às vezes está na família, quem sabe há 2, 3 ou mais gerações. Ela entrega na mão do penhor, do responsável por aquele lugar, aquela joia, aquele objeto, e aquilo é a garantia de que posteriormente ela vai pagar o dinheiro no qual ela pediu, e assim ela vai ter de volta aquilo que ela penhorou. Não é assim que funciona? Quem sabe alguns aqui até já fizeram isso. Você sabia, olha como é fantástico, que o próprio Deus fez isso? O próprio Deus fez isso. E sabe o que foi que ele penhorou? O próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Acompanhe comigo aqui a leitura, Efésios, capítulo 1, versículo de número 13, onde iniciamos a mensagem. Veja: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Perceba, fostes selados. Selados com o que, igreja? Com o Espírito Santo da promessa. E o que é o Espírito Santo da promessa? Na sequência, o próprio apóstolo Paulo diz: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Quando ele nos deu o Espírito Santo, é para mostrar, era para testificar que eu, que você, que nós pertencemos a ele. O Senhor entregou o seu Espírito a cada um de nós, o penhor da nossa herança, para declarar que nós pertencemos a ele. Oh glória! Diga glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo aquilo que você penhora por um grande preço. Você só penhora algo que tem valor. Você tem que ter algo de valor para que você possa penhorar. Se você for numa casa de penhores, como eu acabei de citar, você tem que apresentar ali, amados, algo valioso. Se não tiver valor, não importa para o penhor.
E sabe que o próprio Deus entregou algo de muito valor por cada um de nós. O próprio Filho, o próprio Senhor Jesus, que é Deus e que é Espírito, porque tanto Pai como Filho como Espírito são trino e ao mesmo tempo uno. Aqui mesmo, no Novo Testamento, na carta de Tito, abra aí por favor, Tito capítulo de número 2, carta de Tito, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 11, nós entendemos o quanto foi precioso, valoroso, riquíssimo o sacrifício do nosso Deus, para que Ele pudesse penhorar o seu Espírito para garantir que nós pertencemos a Ele e que Ele irá nos resgatar, porque Ele irá nos resgatar, amém, igreja? Ele penhorou o próprio Cristo. Veja, Tito capítulo de número 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, ou seja, de todo o pecado, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Amém, amados? E sabe por quê o Senhor entregou o seu Filho? E sabe por quê o Filho pagou um alto preço por mim e por você? Porque da mesma forma que um senhor, dono de uma casa de penhor, só recebe algo de valor, nós temos um imenso valor para o nosso Deus. Você é uma pessoa muito valiosa e valorosa. Você é uma pessoa muito importante, especial para Deus, porque Ele penhorou o seu próprio Espírito, garantindo que Ele irá nos remir, nos resgatar. Ele irá voltar para levar a sua igreja com Ele, para reinar para todo sempre. Oh glória! Oh glória! Diga glória a Deus, igreja. E é impressionante o que o penhor, o Espírito Santo produz em nós. Sem o Espírito Santo, queridos, nós não seríamos absolutamente nada. Nós não seríamos absolutamente ninguém. É interessante isso, sabe por quê? Porque quando Deus nos entregou o Espírito, Ele deu uma garantia que irá voltar para nos remir, para nos resgatar. Amém, pessoal? Quem está pegando a visão aí, diga amém. Mas ao mesmo tempo que Ele entregou o seu Espírito, o penhor, para nos dar a garantia que irá voltar para nos resgatar, esse Espírito, Ele trabalha em nós. Ele nos ensina. Esse Espírito, Ele nos fortalece. Ele muda a pessoa de dentro para fora.
Eu gostaria que você, ainda aqui no Novo Testamento, abrisse o Evangelho comigo na primeira carta de João. Primeira carta de João, no capítulo de número 2. Primeira carta de João, capítulo de número 2. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 20. Porque aqui no versículo 20, e também no versículo de número 27, tem muitas coisas que nós podemos pontuar e aprender em relação ao agir, em relação ao efeito, se assim podemos dizer, que o penhor, que o Espírito Santo de Deus produz em cada um de nós. Veja, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 20, é escrito assim: e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Aqui tem duas coisas que nós podemos aprender, ó. Primeiro, vós tendes a unção do Santo. E o que nós aprendemos como unção, povo de Deus? Olha aqui para o pastor para que você possa entender. E o que nós podemos aprender em relação a ter a unção do Santo? A unção do Espírito Santo de Deus. De ser separado, de ser escolhido, de ser usado por Deus para algo grande e importante. Quando você pega a palavra de Deus para ler e meditar, você vai perceber que todos aqueles que no qual Deus escolheu, separou para uma grande obra, Deus mandou ungir. E quando Deus manda ungir, é porque Deus está mandando derramar sobre aquele a unção do Santo, a unção do Espírito Santo. Foi assim com Davi e muitos outros. E tem sido assim nos dias de hoje também. Quando você ouve a chamada, quando você atende o chamado de Deus, quando você ouve Deus te chamar e você vem junto a Ele, Ele te unge. Amém, pessoal? Com a unção do Santo, com a unção do Espírito Santo, e Ele te prepara, Ele te capacita, Ele te fortalece, e Ele passa a te usar para fazer grandes obras. E eu não me refiro somente a líderes, como por exemplo pastores, bispos, ou seja, alguém que pratica ou faz a obra de Deus. Não, eu me refiro a todos. Quando Ele te chama, Ele te unge com a unção do Santo. O Espírito de Deus entra em você, habita em você, e através de você Ele opera grandes maravilhas. Amém, igreja? Diga comigo: meu Deus, me unge mais e mais com a unção do Santo. E aqui diz, ó, ainda no versículo 20: e sabeis tudo. Sabeis o que, pessoal? Sabeis tudo. Quem é mais antigo aqui na fé, escute com atenção. Quem é mais antigo na fé, haverá de concordar comigo no seguinte: você não é nem um pouco a pessoa que você era antes de você receber o Espírito Santo. Você concorda comigo que você mudou muito
depois que você recebeu o Espírito Santo? Quem concorda, diga amém. Porque ele vai mudando o teu jeito. Ele vai mudando o teu jeito de agir. Ele vai mudando o teu jeito de pensar. Você até se surpreende, que ele vai te dando sabedoria. Antigamente, uma pessoa muitas vezes te respondia com malcriação, com brutalidade, com ignorância, como costumamos dizer. Aí o que você fazia? Você naquele tempo agia da mesma forma. Você pagava com a mesma moeda. Aí agora você tem a unção do santo. Você tem sabedoria. Você sabe como lidar, como agir. E agora você não responde mais da mesma forma. Você não age mais da mesma forma. É impressionante. Antigamente, você se entristecia. Você, quando ouvia uma má notícia, você questionava, se lamentava. Mas agora você sabe lidar com a situação. O Espírito Santo na hora age. E você tem aquela paz que o mundo não pode ter. Você tem aquela tranquilidade de lidar até com a má notícia, que nem todos têm. Porque agora você tem o Espírito Santo. Antes você se sentia uma pessoa desanimada, você se sentia uma pessoa limitada, fraca, você tinha medo, você se sentia incapaz, você se sentia o menor dos menores, igual o Gideão. Deus disse: varão valoroso, eu vou te usar, eu serei contigo. Aí o Gideão: quem? Eu, Senhor, mas a minha tribo é a menor, e a minha família é a menor, e eu sou o menor da casa do meu pai. Eu não consigo, eu não posso, eu sou fraco, eu sou incapaz de fazer, porque você não tinha o Espírito Santo. Gideão também não tinha, mas a partir do momento que você recebeu o Espírito Santo, assim como Gideão recebeu o Espírito Santo, ele teve coragem e ousadia para lutar contra um exército numeroso de milhares e milhares de soldados com apenas 300 homens. Então veja só, quando recebemos o Espírito Santo, toda aquela limitação, todo aquele complexo de inferioridade, todo aquele medo que a gente tinha, tudo isso fica para trás. Porque nós lembramos daquela palavra que disse o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. É o próprio Deus quem está te fortalecendo. É o penhor da nossa herança. É o Espírito Santo de Deus que te prepara, que te capacita, que te faz saber tudo. Oh, glória! Isso, aplauda mesmo o nome do Senhor. Diga glória a Deus, igreja. Veja, versículo de número 27. Veja: e a unção que vós recebeste dele fica em vós. Diga assim, ó: o que Deus me deu. Com essa fé fica difícil, hein, pessoal? Vamos lá. O que Deus me deu, ninguém tira. Olha que legal. Fica em vós, é seu. É o penhor. Deus deu para você para provar que Ele voltará para resgatar. É a prova. Quando a pessoa foi lá penhorar, ela deixou lá algo valioso para dizer: eu volto para buscar. É a prova que eu voltarei, que eu cumprirei a minha palavra. Assim também é o Senhor com o seu Espírito.
quando Ele entregou a nós o Espírito, Ele disse: eu vou voltar, por isso que fica em nós e ninguém pode tirar. Amém, igreja? Continuando. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina. É essa unção que nos ensina. Não é sabedoria humana não, tá? Não dá para aprender em uma faculdade, em um curso técnico. Não dá para aprender com os mais velhos. Não estou descartando nada disso. Nós temos que estudar, nós temos que, enfim, nos informar, temos que ouvir os mais velhos, é lógico. Mas quem nos ensina é o Espírito Santo. E aqui diz: todas as coisas, e é o que? Verdadeira e não é mentira. Como Ele vos ensinou, assim nele permanecereis. Certa vez disse Jesus: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso pertence a quem, pessoal? A Satanás. E esse sim, sim e não, não deve ser dito quando houver verdade naquilo que se diz. Se não foi, não foi, é não. Se realmente aconteceu, se realmente foi feito, é sim, com verdade. Tem que haver verdade em nós. Não pode haver mentira em nós. Porque o próprio Cristo declara dizendo que a mentira é do diabo. E é interessante, pessoal, que Jesus, ao falar para aquela mulher no poço, Ele diz que Deus é Espírito. E importa, veja, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Tem que haver essa verdade em cada um de nós. Tem que ser algo de dentro. Tem que ser algo verídico. Tem que ser algo verdadeiro e não mentiroso, como infelizmente muitos têm praticado. Quando o Espírito Santo de Deus opera, age em nossas vidas, Ele arranca toda a mentira, todo o engano que antes havia em nós. Quantas vezes, pessoal, seja sincero com você e com Deus, até mesmo porque Deus já sabe e você também sabe, quantas vezes usamos de mentira para benefício próprio. Quantas vezes usamos da mentira para nos beneficiar. E mesmo sabendo que essa mentira pudesse trazer dano, malefício ao próximo, ainda assim resolvemos mentir, porque estávamos muito mais interessados naquilo que nos beneficiasse do que na verdade propriamente dita, ainda que a verdade pudesse nos prejudicar. Sim ou não? Muito bem. Só que agora você tem o Espírito Santo. Agora você tem o Espírito Santo. E agora mesmo
que possa ser algo prejudicial a você. Agora que possa te prejudicar, o Espírito faz você falar a verdade. Você não falta mais com a verdade, porque o Espírito que há em ti, ele é verdadeiro e não mentiroso. Amém, igreja? É o Espírito Santo de Deus. E o melhor de tudo, ele escolheu cada um de nós aqui, sem exceção, para fazer templo e morada. Perguntou Paulo: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Quantos aqui sabem que são templo e morada do Espírito Santo? É em você que ele decidiu habitar, é em você que ele decidiu morar, é na tua vida que o Espírito Santo de Deus está, o penhor da nossa herança. Oh glória, aquele que traz força, aquele que traz fé, aquele que capacita, aquele que fortalece, aquele que nos ensina, aquele que é a verdade, aquele que é o próprio Deus habitando em cada um de nós. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui recebem essa palavra? Por gentileza, fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus. Fiquem de pé, por gentileza. Aí mesmo no seu lugar, eu vou te pedir um favor.